Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos estudar uma passagem que ela é muito conhecida e muito usada aí por vários pregadores do mundo todo, mas eu quero abordar de uma forma diferente. Aquela passagem em que Jesus acalma uma tempestade. Essa passagem, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos fazer uma leitura então. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como também estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, essa passagem, se você procurar aí no Google ou aqui mesmo no YouTube, né, você sempre vai encontrar pregadores que vão falar o seguinte para você: olha, a tempestade, ela se trata dos problemas da sua vida, seus problemas financeiros, seus problemas, seu relacionamento amoroso, e ela fala de essa tempestade, esses ventos fortes são seus inimigos. E você pensa que Jesus está dormindo no barquinho, mas ele está esperando ao momento certo de entregar a tua bênção. E vai daqui, vai dali, e as pessoas choram e tal, né? E nesse contexto de pregação, quem é exaltado, a não ser aqui nessa passagem, a não ser o homem? O homem é o exaltado, né? E nós devemos estudar a Bíblia e lembrar sempre que a Bíblia foi escrita para exaltar a Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Ele se encontra em todas as passagens de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cristocêntrica, ela fala de Jesus, ela exalta o nome de Jesus Cristo, né? E Jesus falou isso. Vamos encontrar essa passagem, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, olha o que Jesus diz aqui, ó. Examinais as Escrituras, pois que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que pensar que Jesus é que deve ser exaltado, que o nome dele é que deve ser glorificado acima de todas as coisas, e não dos homens. Se eu pregasse aqui agora que essa passagem está dizendo que se o seu problema de saúde seria resolvido, suas contas seriam pagas, que o seu relacionamento amoroso seria curado e tal, e os seus inimigos cairiam por terra e seriam acalmados, como Jesus acalmou a tempestade, seria muito bom. Seria uma massagem no seu ego. Mas essa passagem foi escrita para exaltar o nome de Jesus. É claro que Jesus, ele quer te abençoar, é claro que ele quer o melhor para a sua vida, para você que o segue, que anda nos caminhos dele. Mas em primeiro lugar, é ele que tem que ser exaltado. É o nome de Jesus que tem que ser elevado acima de todas as coisas, né? Então vamos estudar essa passagem dessa forma, a exaltar o nome de Jesus, né? E aqui fala que eles estavam num grande temporal e aquele barco estava prestes a afundar e eles iam perecer, iam morrer, né? E diz que Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Jesus dormia nesse mar revolto, nessa coisa tão, né? Nesse problema tão grande que viviam. E parecia que, como diz o texto, parece que somente ele dormia, né? Primeira coisa que nós devemos lembrar: Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o próprio Deus em pessoa, né? Mas
nós vemos que ele se esvaziou da sua divindade, de todo o seu poder, para se fazer humano como nós, para cumprir a vontade do Pai, da nossa redenção, pagar pelos nossos pecados. Então nós vemos aí que Jesus era humano. Jesus, mesmo sendo Deus, ele experimentou o que é ser um homem como nós, com as nossas fraquezas. E Jesus, de tanto andar, de tanto pregar, de tanto falar, de tanto caminhar, ele estava muito cansado e dormia tranquilamente no barco, diante de uma tempestade horrível, terrível, e diante de uma possibilidade de que todos afundassem. E lá estava Jesus, dormindo. Então nós vemos que Jesus era 100% homem, mas Jesus também é 100% Deus. E aqui nós vemos o lado humano de Jesus, o seu cansaço físico, né? E nós vemos quanto Deus se humilhou, se rebaixou, se esvaziou de toda a sua glória para nos salvar, né? Jesus experimentou o cansaço do corpo físico. Então Jesus, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe dos problemas que você tem enfrentado, porque ele também já se vestiu numa pele humana como nós e passou pelas mesmas dificuldades. Ele sabe o que é ter cansaço, ele sabe o que é ter dor, ele sabe o que é sofrer, passar sede, passar fome. Por tudo isso ele passou, mas ele não ignora a sua dor. Às vezes não é o momento ainda dele te ajudar. Muito bem, né? E os discípulos, eles ficam simplesmente, né? Pô, eu acho que o único que pode nos ajudar nesse momento é Jesus, né? Nós já vimos ele fazer tantos milagres, tantas coisas, só ele mesmo que vai poder nos ajudar, ou pelo menos uma palavra de conforto, né? Mas ele tá ali, dormindo, sossegado, vamos lá mexer com ele, né? Eles falam, mestre, não se te dá que pereçamos, mestre, né? Estamos morrendo aqui, você está dormindo aí, tranquilo? Primeiramente, Jesus, ele deixa bem claro nos evangelhos que ele seria sacrificado, que ele seria voluntariamente entregue. Ele mesmo ia se entregar a morrer pelos nossos pecados. Então Jesus não tinha medo da tempestade, né? Tanto que ele até andou sobre o mar, né? Mateus capítulo 14, né? Então Jesus, ele sabia que a única morte que ele passaria era a de cruz. A tempestade, o mar, nem os perseguidores, nem o fogo, nem nada iria tirar sua vida. Apenas a vida dele só seria permitida de ser retirada na cruz, porque era a vontade de Deus, o Pai, né? E depois Jesus, versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Primeiro nós vemos a parte humana de Jesus, o seu cansaço físico, né? Dormindo diante de uma tempestade, um sono pesado. E agora nós vemos Jesus falando para uma tempestade. Se acalma, se aquieta, e a tempestade obedece. Já se passaram 2000 anos desse acontecimento, e eu lhe pergunto, você que está me ouvindo, quem tem esse poder? Qual tecnologia no mundo pode acalmar uma tempestade? O homem, ele, com a sua tecnologia, com a sua inteligência, ele até consegue prever alguns eventos, alguma tempestade, algum vento, um furacão e tal. Ele consegue até se antecipar. Mas quem consegue acalmar? Quem consegue parar a força da natureza? Eu digo para você quem pode. É aquele que a criou, aquele que fez. Ele tem o poder e o domínio sobre ela. E Jesus, simplesmente com a palavra dele, diz, cala-te, aquieta-te, né? E os discípulos, eles ficam maravilhados, né? No versículo 41, e sentiram um grande temor, diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então nós vemos que ali eles reconhecem o poder de Cristo, que não era simplesmente, meramente mais um mestre, mais um ensinador que apareceu, mas que era o próprio Deus que estava ali, que era um enviado do Pai, e que ele era diferente de tudo o quanto eles já tinham visto e ouvido falar. E esse é o nosso Jesus. Então essa passagem exalta Cristo, mostra a sua humildade a se vestir de homem, mostra também o seu poder sobre a criação, né? Uma prova irrefutável de que ele é o Criador de todas as coisas. E o nome de Cristo aqui é exaltado, mas as pessoas usam essa passagem para exaltar o nome
do homem, mas essa passagem ela rebaixa o nome do homem. Olha aqui, ó, né? Versículo 40, olha o que Jesus diz. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu já não falei para vocês que eu vou morrer na cruz? Eu já não falei para vocês que eu vou ser entregue de livre e espontânea vontade? Por que vocês estão com medo do mar? Por que vocês não creem na minha palavra e naquilo que eu falo para vocês? Né? Então nós vemos aqui que as limitações humanas que a que Jesus foi exposto não são iguais às nossas. E aqui mostra a falta de fé, a falta de capacidade e as limitações do homem. E Jesus aqui é exaltado como Deus, como Criador, como o Todo-Poderoso, que é o que ele merece. E para encerrar, eu quero ler mais um livro aqui, mais uma passagem. Fica em Apocalipse, no capítulo 4, né? Vamos ler dos versículos 8, do 9 a 11. Olha aqui que diz, ó. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esse é o culto racional. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 4, 12 anciãos, que são seres supremos, né? Seres criados muito antes do homem. 4 animais que são seres muito antigos, e todos eles lançam as suas coroas, ou seja, a autoridade que tinham diante do trono de Deus, e glorificam dia e noite o nome do Senhor. Então, quando você for estudar a Bíblia, estuda nesse prisma, dessa maneira, lembrando sempre que o nome de Cristo é que deve ser exaltado, e na sua bondade, na sua infinita misericórdia, ele nos abençoa, mas que a mensagem principal é exaltar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e compartilhe!